convidamos o moderador Paulo Franca, que é o sócio-diretor da FZ Consultoria e Projetos. Como painelistas, nós temos o gerente-geral de Geotecnia da Vale, Breno Castilho, o professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor da Analises Consultoria Civil Geotécnica, Fernando Schneid, e o sócio-diretor da Valme Engenharia, Sérgio Freitas. Muito obrigada. E agora, para conduzir esse painel, eu passo a palavra ao Paulo. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer aí ao convite do IBRAM para participar desse painel, né? Eu normalmente sou figurinha carimbada nesses debates, então agradeço mesmo. Vai ser um prazer conversar aqui com os meus colegas, né? Nós temos um representante de empresa de mineração e 2 de projeto consultoria, então acho que vai ser um debate muito interessante. Eu vou começar fazendo a introdução aqui. Obviamente, eu trouxe uma colinha, né, para facilitar. E é notório, né, que, desde os últimos acidentes, né, principalmente esses 2 mais recentes, as empresas começaram com um processo muito intenso de revisar os seus processos, iniciando com a disposição de rejeitos filtrados, né? Tem uma jornada de conhecimento muito importante aí, né? Muito trabalho sendo feito, muito projeto bem conduzido, né? E, efetivamente, esses trabalhos eles começaram há quase 10 anos, né? Algumas empresas com menor volume de produção iniciaram os trabalhos e, mais recentemente, né, vamos dizer, de 5 anos para cá, começaram aqueles projetos de maior escala de produção, né? Então, nós já temos aí há quase 5 anos operando estruturas com taxas de produção da ordem de 22, 23 mil toneladas por dia de rejeito, né? Mais recentemente, já iniciamos estruturas aí com mais de 50 mil toneladas por dia, né? E temos projetos na gaveta aí de coisas acima de 100 mil toneladas por dia de rejeito sendo empilhados, sendo filtrados e empilhados, né? Isso, com certeza, coloca o Brasil numa posição de destaque, numa posição de pioneirismo, né? E, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim, né? Um dos primeiros pontos que a gente deve reconhecer, né, é que filtragem e empilhamento não pode ser vista como a única alternativa possível, né? A indústria mineral, ela vem já há muito tempo, desde os anos 70, né? Se a gente pegar o Central Tower Discharge do Robinsky, de 70, foi talvez uma primeira alternativa, e, ao longo do tempo, a gente vem passando por várias, né? Não me parece fazer sentido a gente ter uma única alternativa como a mais viável, né? Se vocês se recordam, houve o acidente de Mount Polley, no Canadá, em 2014, e o grupo de trabalho que analisou esse acidente, eles realmente disseram que seria importante retirar mais água dos rejeitos, né? E, no caso específico dos empilhamentos, né, está escrito lá que as melhores técnicas disponíveis têm que pensar em pelo menos 3 requisitos, né? Eliminar a água superficial do depósito dos rejeitos é uma, promover condições não saturadas dos rejeitos com provisão de drenagem e, obviamente, atingir condições dilatantes no depósito através de compactação ou densificação, né? Aqueles que participaram em 2023 do GEOMIN, o GEOMIN teve junto o Congresso da Sociedade Internacional de Geotecnia, e a palestra master foi do professor Andy Furey, da Austrália, né? E ele diz o seguinte: olha, nós conseguimos facilmente atingir o requisito número 1, né, que é eliminar a água superficial do reservatório. Nós conseguimos, com uma boa probabilidade, o requisito número 2, que é produzir condições não saturadas no rejeito. Mas não necessariamente conseguimos atingir o requisito 3, que é de promover as condições não dilatantes no depósito de rejeitos como um todo.
principalmente na base daquelas pilhas de maior nível de tensão, as pilhas mais altas, né? Eu passo, então, agora a palavra para os membros do painel, né, para perguntar como que as empresas de mineração e as empresas de projeto e consultoria têm se armado para garantir a trabalhabilidade dessas pilhas e para a continuidade dos seus negócios. Eu vou até começar com o Breno Castilho aqui. Por favor, Breno. Bom dia, Paulo. Obrigado. Aproveitar a oportunidade aqui para cumprimentar meus colegas de painel, Sérgio, professor Fernando Schneider, e agradecer ao IBRAM pela organização, especialmente nas pessoas do Júlio e da Aline, né? Bom, para pegar um pouco aqui do que você citou, Paulo, então, desde do acidente, né, desde a ruptura de Brumadinho, a gente tem realmente movido muito em direção aos rejeitos filtrados, né? Então, aí, nos últimos 6 anos, a gente tem operado prioritariamente, né, a disposição de rejeito com rejeitos filtrados. Para falar um pouco, aí você citou alguns números, né? No corredor sul, a gente tem uma capacidade de empilhamento, um empilhamento médio de 9 milhões de toneladas anos. Isso dá uma média na nossa operação no corredor sul aí de 25 mil toneladas dia. No corredor sudeste, a gente tem um pouco abaixo disso, algo em torno de 7,5 a 8 milhões de toneladas ano, o que produz uma média de 20 mil toneladas dia, mas a gente tem produções anuais produções diárias muito superiores a isso, né? Algo como 60, 70 mil. Nesse mês de junho, a gente teve o recorde de empilhamento em Poema Borrachudo, uma das nossas estruturas no corredor sudeste, com um total de 1,2 milhões de rejeito empilhado em um único mês de calendário, né? Então, uma média aí nessa única estrutura de 40 mil toneladas dias. Isso só para dar uma dimensão do desafio que a gente está falando, né? São enormes quantidades e para a gente ser capaz de dispor adequadamente esses rejeitos, a gente precisa de grandes áreas, né? A logística é complexa quando comparado, principalmente, à solução anterior de barragens convencionais. Eu, até relembrando a palestra de ontem do Luiz Paniagua, né, em que ele disse que a gente não deve demonizar as barragens, né? A gente teve no Brasil os casos de ruptura com as barragens para montante, né? Mas eu acho que no Brasil as barragens para montante, a solução está endereçada, né? Com as caracterizações, com a proibição da construção de novas barragens, mas eu acho que é difícil a gente imaginar o futuro da mineração quando a gente pensa nesses volumes. Isso eu estou falando, né, de apenas 2 corredores de operação da Vale. Obviamente, existem empresas aí com projetos até superiores a esse em termos de taxas diárias de empilhamento. É difícil a gente pensar numa solução sem barragens, né, para o futuro. Na Vale, como a gente tem lidado com as pilhas de rejeito? A gente tem o nosso sistema de gestão de barragens de rejeitos que a gente aplica também às nossas pilhas de rejeito filtrado, né? A gente, obviamente, adaptou os requisitos do nosso sistema de gestão, que é muito próximo, né, do GISTM, segue todos os requisitos do GISTM, e, em alguns casos, a gente excede até o que o GISTM pede. Então, a gente aplica esse sistema de gestão para essas estruturas, para as pilhas de rejeito. Então, por exemplo, temos RTFEs apontados para as nossas pilhas de rejeito, temos EOR, a gente tipicamente, para as nossas pilhas de rejeito, a gente chama de DOR, né, em vez de ser o Engineer of Record, é o Designer of Record. A gente tem os painéis de revisões independentes, temos o privilégio de ter o professor Fernando Schneider aqui ao meu lado, como um dos membros do nosso painel de revisão independente para as pilhas de rejeito.
O professor Andy Furey, que você citou, é outro desses membros, né? Então, estamos trabalhando com né, o que nós entendemos os melhores consultores a nível nacional e internacional para acelerar a nossa curva de aprendizado para a disposição dessas estruturas. Migramos muito rapidamente, né, tipicamente de uma disposição hidráulica, né, que era o método de disposição mais comum no Brasil. Mudamos muito rapidamente para a disposição de rejeitos filtrados, e por isso nós temos feito esses esforços para acelerar essa curva de aprendizagem, né, porque é uma operação completamente diferente daquilo que estamos habituados. Para não me delongar mais, vou passar a palavra aqui para o professor Fernando Schneid. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, agradecer ao IBRAM. Uma satisfação estar aqui hoje com vocês, podendo discutir um assunto tão relevante. Tá? Fui recebido com o maior carinho, disseram que eu sou o membro internacional dessa apresentação, porque não faço parte da República de Minas Gerais, embora eu já esteja merecendo um título honorário de cidadão. Mas, colocando em perspectiva o que a pergunta do Paulo e a resposta do Breno, eu vou abordar sobre outro ponto de vista, sobre o ponto de vista de projeto. E devo dizer assim que, talvez, de todas as discussões que nós vamos ter, essa me parece a pergunta mais relevante. Porque, subjacente a essa preocupação do Andy, que foi comentado, está a pergunta assim: pilhas de rejeito filtrado podem liquefazer? É esta a preocupação que está colocada. E se eu respondesse uma pergunta com outra pergunta, eu perguntaria a vocês: quem acredita que uma pilha pode liquefazer? Essa é a grande questão. E a resposta a essa questão, em algum nível, está a entender o processo de liquefação. Inaceitável dizer que uma pilha vai liquefazer. Por quê? Porque existe todo um conjunto de procedimentos operacionais e todo um investimento para retirar a água do rejeito e para inibir o efeito indesejável de um rejeito disposto hidraulicamente, que é a liquefação. Se nós temos todo esse investimento, nós não podemos permitir que, depois disso, nós estejamos nos defrontando com o mesmo risco. Tá? Então, lembraria para vocês assim, ó, o material para liquefazer ele tem que atender 4 condições. Ele tem que ser não plástico, ele tem que ser saturado, contrátil e apresentar softening, amolecimento. Desses 4 elementos, eu diria assim, amolecimento é uma consequência do que nós vamos fazer com o material. Então, vamos deixar de lado. Material não plástico é uma consequência da mineralogia, o que temos. Grande parte dos nossos rejeitos são não plásticos. Então, nós temos 2 aspectos a controlar, que são os 2 aspectos que o Andy mencionou. Retirar água, deixar um material não saturado e dilatante, através de processos de compactação. E aí eu faço a seguinte ponderação: qual é a probabilidade que nós temos de ter numa pilha um rejeito não saturado, uma pilha de grande altura? E, infelizmente, a resposta é 0. Então, essa é a primeira condição que nós temos que entender. Uma pilha que vai ser bem compactada, na umidade ótima, ligeiramente acima da umidade ótima, ela vai adensar por peso próprio e as camadas subjacentes, as camadas de base, vão eventualmente e inevitavelmente saturar. Então, a primeira condição do Andy não é atingível. Primeiro ponto. Segundo ponto: qual é a probabilidade de uma pilha ter comportamento dilatante ao longo de toda a sua história de construção? E a resposta é a mesma, é 0. Porque mesmo que o material seja dilatante na compactação, com a elevação da pilha nós aumentamos o nível de tensões e o aumento no nível de tensões inibe a dilatância. Esse material vai ser contrátil. Então, inevitavelmente, numa pilha de rejeito, nós não conseguimos satisfazer 2 das 4 condições que inibem liquefação. Então isso significa que qualquer pilha vai estar sujeita à liquefação? Claro que não. Desde que bem compactada, ela vai ter condições de estabilidade estrutural para que não haja liquefação. Mas esta condição de bem compactada está no nosso cenário. É preciso fazer e é preciso fazer bem. Porque uma vez que ela seja bem compactada,
ela consegue inibir aqueles aspectos de variação volumétrica, de colapso volumétrico, que estão associados à liquefação, e, com isso, nós reduzimos o risco potencial das estruturas. Então, é um projeto demandante, como o Breno muito bem mencionou, é um projeto que envolve risco e é um projeto que, se bem executado, nós eliminamos grande parte dos riscos que estão associados à disposição de rejeitos hidráulicos. Colocação introdutória. Obrigado, Sérgio. Bom, pessoal, bom dia, né? Queria agradecer aí o IBRAM aí pelo convite, pelo evento, né? É difícil falar do lado de pessoas tão de alto gabarito, né? Até pela minha formação, ser um pouco mais da área de recursos hídricos. Mas respondendo a sua pergunta, Paulo, como as empresas estão preparando para isso? Difícil a resposta, né? Mas projeto papel é uma coisa boa porque ele aceita tudo, né? Então, assim, podemos projetar aí pilhas de 400 metros, 500 metros, né? Preocupado com manter o rejeito sempre na parte dilatante, para evitar aí não a ruptura, né? Mas perder aí problemas de fator de segurança. Faz todos os ensaios, né? Tem-se a possibilidade de ter um rejeito, talvez feito em bancada. Será que esse rejeito vai representar aquilo que ele vai estar no dia a dia? Mas aí, como projetista, é a ferramenta que a gente tem para trabalhar, né? Então, um dado vindo de laboratório, talvez num rejeito um pouco mais homogêneo do que na prática, né? E aí a gente tem conversado muito de, talvez, nesse momento, não projetar estruturas tão altas, né? Para evitar isso que um pouco o Fernando Schneider colocou, tentar ter limitações de altura. Qual seria essa altura? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas, puxando um pouquinho da palestra de ontem, né, quando o pessoal falou um pouco de comunicação, eu ficava me perguntando, será que no momento da crise, da ruptura, nós soubemos comunicar muito bem do que aconteceu, para que as pilhas não se tornassem a solução milagrosa disso, né, e demonização das barragens, como aconteceu? Acho que é meio que consenso entre, né, que as barragens elas vão existir e que a gente precisa também evoluir. Acho que as pilhas vêm aí numa evolução, né, de disposição de rejeito, então elas têm que ser consideradas. Mas será que a virada de chave brusca das barragens para só empilhamentos, né, a gente calcar aí empreendimentos de grande magnitude, grandes volumes, de longo prazo, somente em um sistema de disposição, né? Acho que temos aí, o Brasil principalmente, né, uma curva de aprendizado grande para a gente poder se desenvolver ao longo do tempo, até a gente poder chegar ao momento e falar o seguinte: olha, agora nós temos certeza, com todas essa heterogeneidade, entre aspas, do rejeito, com todos esses graus de compactação, com todo o arcabouço que nós temos por trás para garantir isso, falar, agora batemos no peito e temos certeza que nenhum desses quatro eventos que o Fernando Schneider colocou, eles vão existir, né? E aí se deparamos um pouco com problemas de projetos, né, que ainda estão na fase de licenciamento, né? Como isso vai ser colocado para licenciamento? Ontem tivemos aí a palestra com o pessoal da FEAM e da ANM, como isso vai ser enxergado para poder a gente garantir isso em projeto e que no campo, quando isso for ser executado, tudo aquilo que está lá vai ser garantido. Esse é um grande desafio. Então, como que nós estamos preparados para isso, né? Tentando ter o máximo de informações possível dos rejeitos, para a gente garantir as condições de não liquefação, né? Buscando alturas que, no primeiro momento, sejam compatíveis, né? Claro que, no futuro, isso pode ser expandido, quando o grau de conhecimento estiver com mais conforto, né? E buscando alternativas a isso, né? Então, é uma coisa nova para o Brasil, a parte do empilhamento. E quando eu falo novo, por quê? Porque as condições climáticas aqui são muito diferentes, né? Quando você colocou aí os empilhamentos que tem ao longo do mundo aí, a maioria eles têm taxas de produção mais baixas e muitas vezes um balanço hídrico negativo, né? Então, numa região igual a nossa, no Brasil, que pega de norte a sul, com variações climáticas muito grandes, será que
vamos ter as mesmas modus operandi em qualquer região que nós tivermos, né? Temos na parte norte aí precipitações de 100 milímetros no dia, né? É um balanço muito positivo. Como que será a operação disso, né? Período chuvoso, pancadas de chuva muito grande, verões, pequenos veranicos ao longo disso. Como que seria a tratativa para você voltar a operar, né? Possibilidades de cobrir com lonas infláveis o depósito durante a operação, para poder garantir todas esses fatores aí. Então, são coisas que estamos discutindo muito e leva muito também a parte, não tem como falar, a parte financeira, né? Tudo isso acaba agregando um custo muito maior. Será que isso vai ser viável ao longo do tempo para as mineradoras? Obrigado, pessoal. Eu vou até puxar o gancho aí do que foi falado, principalmente pelo Fernando, né? Uma frase que eu costumo usar muito é o seguinte: a hora que a gente entra no mundo de empilhamento de rejeitos, a gente deixa de ser uma empresa de mineração e vira uma empresa de terraplenagem, né? A maioria das práticas, elas são práticas mais típicas de terraplenagem. Controle de compactação, controle de índices vazios, equipes dedicadas, 24/7, gente tomando conta e tal. Quer dizer, é um mundo que é diferente ao mundo convencional da mineração, né? E aí eu volto a pergunta aos meus colegas painelistas aqui, como que as empresas estão se preparando? Por exemplo, as empresas de consultoria, de projeto, né? Eles agora são ATOs, né, de uma obra que é completamente diferente daquilo que estava sendo acostumado a fazer mineração. Alguns são EOR ou DOR, como o Breno falou, né? Então, como que as empresas de projeto também têm se preparado para essa formação desse novo conceito de trabalho diferente daquele trabalho convencional da mineração? E a mesma pergunta também para os mineradores, né? Como que a mineração tem feito isso? Eu lembro uma vez, numa discussão de um projeto de pilha de rejeitos, que o engenheiro da empresa falou: mas isso é muito mais difícil do que uma barragem. E é mesmo, né? Essa é a lógica, né? É mais difícil, é mais complexo, né? Então, eu começo pelo Sérgio novamente, já que eu puxei aqui como que os projetistas estão se preparando para atendimento a ATO, EOR. Pode começar, Sérgio, por favor. Bom, Paulo, o ATO, vamos dizer, convencional, né, das barragens, ele fica ali em alguns momentos avaliando se o projeto está sendo construído conforme, se a estrutura está sendo construída conforme o projeto, né? Igual você mesmo colocou, a gente entende que o trabalho do ATO, nesses momentos, ele vai ser um pouco mais intensificado, e quando eu falo intensificado, em número de pessoas, né? Teria que ter quase que uma fiscalização por parte da projetista para poder garantir, né, que o que está sendo executado está conforme o projeto, né? Ontem, na palestra do Caio Priscos, ele colocou, né, algumas estruturas e que tiveram o projeto um pouco modificado em relação nas construções, né? Eu, particularmente, até pela pouca idade, eu nunca vi um projeto, uma estrutura 100% igual ao projeto, né? É claro que, ao longo do tempo, ela tem ali as suas dificuldades e as modificações. E aí vai ter que ter, no meu ponto de vista, nessas estruturas, em algum determinado momento, vai precisar de ter quase que a projetista, né, dentro da obra, para que tenha garantir que aquelas modificações, principalmente quando a gente estiver na base da estrutura, né? Ou seja, a gente está falando aí de estruturas altas, onde que um comprometimento da base, no futuro, não tem como falar, erramos lá atrás, precisamos voltar agora, tirar isso daí e corrigir o que está lá atrás. A estrutura, depois que ela está pronta, com determinadas alturas, isso passa a ser uma missão quase que impossível. Então, qualquer modificação de projeto que tenha ao longo da implantação tem que ser corrigida de imediato e já avaliado para etapas futuras, né?
Então, o que a gente entende? Que o ATO, né, ou a equipe de fiscalização, vamos dizer assim, vai ter que estar ali dentro da obra e com acesso a informações, né, igual você comentou. Vai ter que ter equipe dedicada de laboratório para poder ter os dados, né? Isso não vai poder ser uma coisa muito demorada, né? Porque dependendo do tamanho da praça aí de obra da pilha, quantas camadas vão subir por dia, a gente vai ter tempo para deixar o material ali um tempo. Se aquela camada não atingiu os dados de projeto, né? Continua daquilo ali, refaz a avaliação do projeto, e isso no futuro é incorporado ou não, nós vamos remover aquela camada que não está em conformidade 100% com o projeto. Então, acho que vai ter que ter uma interação muito grande entre obra e projetista para que esses desvios possam ser corrigidos no menor tempo possível. Fernando. Pode ir, Fernando. Inclusive, você fala da formação do pessoal. Como é que você está vendo isso? Ok, vamos lá. Procurando contextualizar, eu diria assim, em primeiro lugar, a comunidade de mineração internacional não estava preparada para lidar com rejeitos hidraulicamente dispostos. Não é uma particularidade do Brasil. E, no entanto, está preparada para lidar com pilhas de rejeito filtrado. E só para colocar isso em perspectiva, o que eu quero dizer com isso? Nos lugares de alta sensitividade de eventos sísmicos, as pessoas passaram a lidar com questões de liquefação cíclica, não na indústria de mineração, mas na indústria de infraestrutura. Nos lugares em que isso não acontecia, o Brasil em particular, nós não tínhamos nenhuma experiência, nem de projeto, nem acadêmica, nem de conceituação, de problemas associados à liquefação. Raro eram as pessoas do Brasil que sabiam o que era liquefação estática, o que era liquefação cíclica, diferenciar esses aspectos, cálculo de resistência residual. Era um mundo completamente diferente com o qual nós tivemos que nos defrontar em decorrência das rupturas que enfrentamos internacionalmente. E aí houve essa transição no Brasil para pilhas de rejeito filtrado. É uma transição de prática, mas não é uma transição de conhecimento. Nós entramos num mundo que nós temos um bom conhecimento acumulado. As empreiteiras brasileiras, e o Paulo levantava esse aspecto de que nós entramos agora no mundo de terraplanagem, as empresas brasileiras têm experiência desde os anos 60 do milênio passado. E nós acumulamos experiência em compactação de grandes obras, de engenharia, em particular de barragens, como poucos países no mundo. Então, nós temos este conhecimento no nosso DNA, o que facilita muito. Tá? Então, está tudo resolvido? Infelizmente, não. Por quê? Porque rejeito tem certas características específicas. Entre elas, em particular, a questão da variabilidade de finos. O material de jazida é um material mais controlado quando ele vem de uma jazida natural. Aqui nós temos variação de finos e de heterogeneidade do material. O Sérgio levantava esse aspecto. A variação de finos ela afeta a resistência, a rigidez, a permeabilidade, a erodibilidade, então a trabalhabilidade do material. Então, nós estamos em presença de um tipo de processo que nós conhecemos, mas que precisa ser bem adaptado. E isso a gente está gradativamente fazendo, e as empresas estão claramente investindo nisso. Toda a sociedade está investindo nisso. As universidades estão fazendo isso em nível de formação, as empresas estão fazendo isso em nível de qualificação técnica, de consultoria em alto nível, e nós estamos vencendo esse desafio. Né? E o desafio não é simples. O Sérgio chamava a atenção de barragens de pilhas de grande altura. A grande altura gera níveis de tensões com os quais nós não trabalhamos ainda, e isso gera quebra de partículas, que é um outro efeito. A variabilidade de grãos gera dificuldades para o ATO no dia a dia. Ou seja, existem procedimentos consagrados que nós não podemos usar. Em geral, não podemos usar. E aqui alguém vai me contradizer. Mas o método de Hilfe não funciona para esses materiais. Grau de compactação não é a melhor maneira de controle. Então, nós vamos ter que adaptar as nossas tecnologias e os nossos conhecimentos
para rejeito e podemos fazer isso de forma adequada. Minha última colocação é só no sentido de que fazer bem feito e fazer mal feito o processo de compactação tem o mesmo custo. Tem o mesmo custo. Nós temos que aprender a fazer bem feito e as empresas estão caminhando nessa direção. Bom, eu tenho, acho que, pouco a adicionar aqui à fala dos meus colegas, né? Em benefício do tempo, vou tentar ser breve, Paulo, prometo. Eu concordo muito com o que o Paulo pontuou, né? A atividade deixou de ser uma atividade meramente de disposição para ser uma atividade que parece mais uma construção contínua, uma atividade de terraplenagem, como você disse. E isso enseja, então, um nível de controle muito maior. O controle tecnológico para a operação dessas pilhas é muito maior, né, comparado às práticas pretéritas, né? Então, a gente, né, como o Sérgio disse, a gente precisa ter uma proximidade muito maior, uma celeridade muito maior com resultados de laboratório, para liberação de resultados, para poder liberar a praça, né, principalmente em função da quantidade de área disponível que você tem, né? A gente tem trabalhado, né, temos avançado muito nesse controle tecnológico, instrumentação, entendimento dessas pilhas, como o professor Schneid, né, destacou a importância. Na Vale, a gente tem feito parcerias com universidades do mundo inteiro, temos muitas iniciativas de P&D para tentar entender principalmente o comportamento desses rejeitos, como esses rejeitos vão se comportar, especialmente quando submetido a esses níveis de tensão mais elevados, né, quando a gente elevar essas pilhas a alturas e chegar a esses níveis de tensão que a gente ainda não experimentou na prática, para a gente entender como que esses rejeitos vão se comportar e a gente tentar, com isso, aprimorar nossos projetos e nossas práticas, né? Acho que isso é o ponto, talvez, principal para o futuro dessas estruturas. Obrigado. Nós já estamos recebendo algumas perguntas da plateia aqui, e tem algumas que são muito mais específicas, por exemplo, algumas para o Breno, então acho que essas talvez fossem melhor conversar depois. Mas tem uma aqui da Terezinha Espósito que ela combinou comigo antes, né? Parece que combinou, né? Que eu ia fazer nessa terceira rodada de perguntas aqui alguns outros pontos, né? Alguns desafios que a disposição de rejeitos filtrados traz. Por exemplo, as taxas de construção, elas não são ditadas pelas taxas de produção da empresa, elas são ditadas por coisas como qual que é o máximo de geração de power pressão que esse material pode ter, coisas do tipo, né? Então, esse é um desafio, né? O outro grande desafio a gente tem visto em vários projetos a dificuldade de secagem desses rejeitos para atingimento de umidade ótima, né? Em alguns casos, o material sai a diferença entre o filtro, a umidade da filtragem e a umidade ótima de compactação, da ordem de 16%, 20%. Como chegar nesse nível, né? E tudo isso leva à necessidade prioritária de um projeto de empilhamento de rejeitos, que é a necessidade de contingências, né? O que fazer quando você não puder dispor na pilha, né? A melhor contingência, na minha modesta opinião, é uma barragem. Então, nós não podemos demonizar as barragens e ficar livre delas, né? Ou então, separa o processo todo. Você vai falar vou deixar uma área aqui para 20 dias de operação, isso pode não ser suficiente na chuva, né? Então, essa é a terceira rodada de perguntas, né? Assim, eu queria começar pelo Fernando Schneid. Como é que vocês estão vendo também esses desafios adicionais ligados à taxa de construção, à necessidade de contingências, para que você consiga manter a operação de uma pilha em níveis adequados? Vou ser breve. Na realidade, a minha experiência pregressa é de infraestrutura, mais de infraestrutura do que de mineração. E existem algumas máximas na infraestrutura quando nós trabalhamos com terraplanagem. Uma delas não se tem produção na chuva. Então, quando se faz um planejamento de uma obra de terraplanagem, se inicia ele no período de seca, se avança o maior possível durante aquelas janelas de oportunidade e se para no período de chuva. E a indústria de mineração não para, né? Então, sim, existem dificuldades. A pilha não é a única solução e talvez não seja a melhor solução.
e ela tem que coexistir com outros tipos de estruturas. Eu também concordo com isso. Já houve posicionamento, o Paulo agora, o Breno antes, no sentido de que o Brasil tem que seguir tendência internacional, e a tendência internacional é de coexistir em diferentes soluções, certamente entre pilhas e barragens, né? Principalmente num clima como o Brasil, que a incidência de chuvas é muito alta. Nós não vamos conseguir ter produção adequada na chuva, a menos que tenhamos porcentagens de finos muito baixas, o que nem sempre é possível e nem sempre é desejável, né? E essas dificuldades estão colocadas. E a coexistência entre diferentes tipos de soluções, no meu entendimento, é a maneira mais segura de se proceder com relação ao manejo de rejeitos. Breno. Bom, pegando aí especificamente a pergunta sobre umidade e secagem, né, que eu acho que foi o que foi comentado. A gente, nas nossas operações, a gente experimenta muito o contrário, da gente precisar adicionar água. Nossos filtros tipicamente entregam ali na umidade ótima, que geralmente naquela faixa entre 13% e 14% de umidade, na umidade ótima de compactação, que muitas vezes a demora, né, o ciclo entre a filtragem e a efetiva, né, lançamento da camada e compactação, a gente precisa adicionar água para retornar o rejeito a essa umidade ótima, que ele perde umidade até que isso aconteça, né? Então, talvez, para a gente, eu estou falando, obviamente, né, salvo os dias chuvosos, que é o que o Fernando disse, quando a gente tem, né, períodos de chuva longos, intensos, realmente não tem como ter produção, e aí a forma de contornar isso, né, ou é através de estruturas de contingência, estruturas auxiliares, como células de emergência, ou células de uma disposição, né, de espera, ou barragens, ou você ter áreas que te permitem empilhar aquele rejeito até que ele seja efetivamente compactados. No nosso caso, retornando, a gente muitas vezes precisa adicionar água, né? A gente teve, na nossa pilha de cianita, no Corredor Sul, a gente teve um trabalho interessante de reduzir esse ciclo, e com isso conseguimos reduzir muito a necessidade de aporte de água, né? Então, a gente tentar, assim que os rejeitos são filtrados, o mais rapidamente possível, a gente compactar, né? Mas, de novo, quando a gente está falando dessas taxas de produção diária, é difícil a gente conseguir atingir isso. Certamente vão ter dias que a gente não consegue, né, dispor todo o rejeito, ou chuva, etc. Então, são os desafios que são postos aí com essa nova forma de disposição, né? A presença de finos, como o professor Schneider disse, né? A gente pode trabalhar com rejeito total, né, o rejeito mais grosso, com o rejeito mais fino, mas a gente tem que ver até quais níveis que a gente consegue atingir, né, de trabalhabilidade com o rejeito fino junto com o rejeito grosso. Senão, a gente precisa achar, né, posto que a mineração gera também rejeitos finos, a gente precisa achar uma outra solução específica para os rejeitos finos, né? Com isso, eu vou passar a palavra aqui ao Sérgio. Vamos lá. Essa colocação, essa provocação do Paulo, né, vamos dizer assim, é uma coisa que a gente discute muito no escritório, né? Será que a usina vai ficar liga, desliga, né? A partir da hora que a taxa de produção ela supera a taxa de colocação na pilha, né? A resposta talvez seja não, né? Isso não seria uma coisa viável. E aí, Paulo, uma coisa que a gente tem trabalhado muito é o seguinte, que talvez a quantidade de pilhas, quantidade de praças de trabalho, né, elas vão variar de acordo com essa produção e a taxa de produção que a pilha aceita aí para evitar essa poropressão, né? Então, quando você pega aí empreendimentos com produções muito altas aí, né, igual como você mesmo comentou, a partir de 100 mil TPF, toneladas por dia, tem casos aí que chegam a 200, 230 mil
toneladas dia, talvez precisaria de ter tantas praças de trabalho que inviabilizaria. E aí talvez o impacto ambiental seria até maior, né? Precisaria de ter tantas praças para pilhas, que talvez a barragem, nesse caso, não pelas características, não tudo, mas pela produção seria uma coisa um pouco mais viável, economicamente e tecnicamente, né? Mas aí é caso a caso, né? Tivemos alguns trabalhos parecidos, não na implantação da pilha, mas no desmonte, né, em algumas estruturas, onde que foi instrumentado e todas as vezes que as obras elas geravam um pouco de poro-pressão, parava ali a obra, esperava a dissipação para que fosse garantido aí a segurança necessária. É algo bem parecido, né, ter todas as instrumentações à medida que as obras vão estar tendo ali as compactações gerando ali vibrações. Caso algum instrumento mostre geração de poro-pressão um pouco maior, paralise até que isso dissipa para voltar às atividades. E aí vai muito o que a gente já tem falando. E aí precisa de ter aí as áreas previstas para temporárias e tudo, né? Eu até brinquei no escritório há pouco tempo, falei assim, daqui a pouco, pelas taxas se a gente levar tudo para a pilha, pelas taxas de produção da pilha e da usina, talvez o empreendimento tenha a vida útil de 30 anos, mas ele passa a ter 60, porque precisa de 30 anos depois para poder reempilhando aquele material que tá sendo estocado, né? É claro que é um exagero, mas isso tudo tem que ser considerado aí, e no nosso caso a gente tem que ver isso já na etapa de projeto, né? E projetos que estão em licenciamento, já prevê isso na fase para licenciamento, porque se no futuro não tiver uma área para descarte, isso pode ser um estrangulamento aí da produção. Eu vou fugir um pouco do script aqui, tem duas perguntas aqui já colocadas pela plateia, que eu acho que são importantes, não especificamente para rejeitos filtrados, mas qualquer alternativa tecnológica, né? O que acontece se a característica do rejeito mudar ao longo do tempo, né? Como fazer esse projeto, né? Eu, por exemplo, o mundo ideal, né, na minha concepção, é a gente tentar entender muito bem a mineralogia da jazida e já poder prever qual o impacto que isso vai dar na sua, por exemplo, compactação, se a gente estiver tratando de rejeitos filtrados, né? Não é uma coisa fácil, mas é muito importante tentar entender como a jazida se comporta. No minério de ferro, a gente tem visto isso com muita facilidade, né? Quer dizer, muda o litotipo que está alimentando a usina, aumenta a porcentagem de ferro no rejeito, muda completamente a curva de compactação, né? Então, o mundo ideal seria isso, né? Alguém quer contribuir um pouco mais com o Fernando, por exemplo, sobre essas mudanças ao longo do tempo? Rapidamente e objetivamente, esse é de fato um problema. Quando a gente fala em adaptar as técnicas da indústria de infraestrutura para a mineração, um dos problemas é essa variabilidade. E essa variabilidade ela impõe alguns desafios que a gente está tentando e desenvolvemos um trabalho por uma conhecida mineradora, no sentido de criar um programa de qualidade que era baseado em 3 princípios: rastreabilidade, confiabilidade e armazenamento. Então, assim, um convite para vocês de refletir sobre o fato de que nós estamos na engenharia civil e na engenharia de mineração, de maneira geral, sem bater no calo de ninguém, 50 anos atrasados. Porque o mundo contemporâneo fala em inteligência artificial. Inteligência artificial está ligada a data mining. E nós não temos ainda sistemas integrados, e começou agora de forma muito acelerada, sistemas integrados de armazenamento de dados. Então, nós geramos milhares de dados e depois não temos uma forma efetiva de resgatar esses dados para verificar a variabilidade que pode ter. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos realmente que ter um nível de rastreabilidade muito grande para lidar com a complexidade dessas estruturas. E a outra questão é que, justamente em função dessa variabilidade, muda a curva de compactação. Como muda a curva de compactação, eu diria muda a curva de estado crítico, não dá para acompanhar com grau de compactação. É muito difícil acompanhar com grau de compactação. E isso também não funciona. Então, é preciso desenvolver estratégias de controle, isso vem sendo feito,
que não sejam aquelas convencionais para materiais de jazidas naturais, mas que sejam adaptados à engenharia de mineração, né, que é acompanhar por índices vazios, por faixa de variabilidade, de umidade, estabelecer estratégias de controle baseado primeiro em umidade para depois ir para índices vazios, para não atrapalhar a produtividade na frente de trabalho. Existe uma série de estratégias que são necessárias para lidar com esses materiais. A pergunta realmente é muito bem formulada e muito oportuna. Alguém mais quer contribuir? Podemos pular. Bom, Paulo, essa discussão ela passa a ficar legal, porque aí mostra a necessidade de uma coisa que nós falamos ontem, que é a comunicação, né? Porque aí acontece, aí o planejamento de lavra já tem que estar bem conectado com o pessoal de processo, tem que estar bem conectado com o pessoal final de disposição, vamos chamar assim, né? A geologia, a gente sabe que ela não tem aquelas mudanças bruscas, né? Então, fala assim, ó, até a data tal eu estou nesse tipo de litotipo, a partir dali eu mudei. E como casar isso em projeto e depois na prática, com isso que o Fernando Schneider falou. Talvez a gente precise de ter uma compactação um pouco diferente, mas que não liga num dia e no outro dia fala, ó, era 5 passadas, a partir de hoje passa para 6. A heterogeneidade que eu comentei é isso, né? Então, a gente precisa estar ali todo dia testando e aí tendo os resultados de laboratório rápido, porque é uma roda que não para de girar, né? E nesse caso, nem diminui o ritmo, né? A produção continua e precisa de ter isso tudo muito rápido. Então, essas mudanças ao longo do tempo, tem que estar todo mundo preparado, né? E a comunicação vai vir desde lá da extração, da lavra, fala, olha, tivemos um material um pouco diferente, joga na planta, como que isso vai sair? O filtro tem que estar se comportando de uma maneira boa, né? À medida que o filtro vai desgastando, qual o momento de trocar o filtro ou não. Então, acho que essa comunicação vai ter que ser um pouco mais intensificada. Eu acrescentaria apenas, Paulo, que os rejeitos de mineração já são inerentemente mais heterogêneos quando comparados a outros materiais da engenharia civil, né? Então, de certa forma, a gente já está acostumado a lidar com uma certa heterogeneidade, mas é como o Sérgio disse, a gente precisa, né, do ponto de vista do minerador, do empreendedor, a gente precisa integrar lá a geologia, prospecção, plano de lavra, o beneficiamento, para entender como que mudanças nesses processos vão influenciar as características dos rejeitos. Bom, eu vou então entrar num outro assunto aqui, que tem sido uma prática comum, que é a chamada disposição conjunta de rejeitos filtrados e estéreo, né? Se a gente pegar a terminologia em inglês, existem vários conceitos, né? O co-placement, que é a disposição que a gente chama de híbrida, né? São os dois materiais na mesma área, mas não necessariamente misturados, né? A co-deposition, que aí tem algum grau de mistura, e o commingling, que aí é a mistura propriamente dita, inclusive é muito usado, por exemplo, em pilhas de estéreo rochoso, você preencher os vazios da pilha com rejeitos e etc., né? A minha opinião particular é que, obviamente, um dos materiais vai dominar o comportamento da pilha, né? Se forem misturados, né? Então, o entendimento dessa mistura, para mim, é fundamental, né? Eu, particularmente, também acho que simplesmente misturar não é uma boa prática. Eu prefiro a prática da chamada disposição híbrida. Eles estão colocados numa mesma área, sem necessariamente misturas entre os materiais. Então, eu queria perguntar a opinião dos painelistas também sobre esse aspecto. Começo pelo Breno, por favor. Bom, eu diria que dos exemplos que você citou, né, o co-placement, né, que é a disposição de rejeitos estéreis, né, em uma mesma área, mas não misturados. Eu acho que é, de longe, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, de longe, o que nós temos de mais comum aqui no Brasil, né? Co-deposition, co-mingling, principalmente o co-mingling, acho que vai reduzindo aí, né, vão se tornando soluções mais raras, até porque do ponto de vista de você viabilizar essa mistura, né, existe alguma dificuldade nisso também. Eu acho que o co-placement, né, como eu disse, algo que já é mais dentro da nossa realidade,
Eu acho que é algo que a gente pode se beneficiar, né, das pilhas de rejeito e estéreo, né, para a gente utilizar os materiais mais adequados, mais competentes para as áreas que a gente precisa, certo? Então, acho que essa é uma solução interessante para a mineração, porque nos permite, como você disse, identificar os comportamentos de cada um dos materiais, os comportamentos desejados, e a gente utilizar esses materiais, então, por exemplo, para disposição em período chuvoso, seco, para zonas estruturantes e não estruturantes da pilha. Então, eu acho que esse das alternativas que você citou, o co-placement é uma solução interessante para a mineração. Eu concordo com o Breno, né? Quando a gente fala de mistura, é uma coisa que a gente fala, é até bom a taxa de geração de cada tipo de material, né? Que vai fazer a mistura ali. Fino, grosso, 70-30, 20-80, 40-30, 30 de outro material, põe estéreo no meio, rejeito um pouco mais fino, rejeito mais grosso. E para a gente em projeto, a grande dificuldade é o seguinte, em que momento a gente vai estar com cada tipo de material em cada a área do empilhamento, para que a gente possa fazer aí as análises de estabilidade e chegar no fator de segurança de norma que está por vir aí, né? Hoje nós temos a 13.029, mas a gente não sabe o que vem aí. O Paniago não quis dar ontem o caminho das pedras, né? Mas essa é a grande dificuldade, né? Como nós vamos tratar isso posteriormente até em softwares para poder colocar tantas zonas, tantas áreas e dizer o seguinte, olha, temos a certeza que esse material aqui, ele tem essa característica, esse aqui um pouco mais fraco aqui, e como que vai ser a interação entre esses materiais, né? Para as nossas análises futuras em relação ao depósito com essa variação. Então, para projeto é muito difícil, porque o plano diretor dos empreendimentos, eles não têm essa clareza, né, de quanto de material vem com percentuais de finos, com percentuais de grossos, para cada tempo, e isso ao longo da formação do depósito vão ter ali locais diferentes de disposição com características que, apesar da variação ser pequena, elas têm essa variação, né? Então, é um desafio grande, né, em termos de projeto, qual a melhor disposição, né? Quando se fala em zona estruturada, vamos fazer uma zona estruturada aqui com material que a gente tem mais domínio sobre ele e uma zona um pouco menos estruturada. Será que temos as taxas de geração que possibilitam isso, né? E caso isso possibilite, até que ponto nós temos que ter uma maior ou menor flexibilidade daquele material que vai estar na parte não estruturante. Acho que é um desafio que nós temos grande aí. Temos muito a conversar para poder chegar em cada tipo, né? Igual o Breno comentou, o rejeito a gente já tem um certo conhecimento, mas lembrando que a gente não tem só rejeito de minério de ferro, né? A gente tem outros materiais, vários outros, né? Já estão começando aí de terras raras, lítios e tudo, que o rejeito não é tão convencional e conhecido como o minério de ferro, que a gente já está há muitos anos aí. Eu estou focando no minério de ferro, que é mais a nossa realidade, mas você tem razão, Sérgio. Eu tenho muito pouco a acrescentar nessa discussão, em concordando integralmente com os colegas. Eu aí vou avançar um pouquinho o sinal, né? Que é o fato de lembrar algumas questões, em particular que nós continuamos engessados pela legislação que exige fatores de segurança específicos, determinísticos. Então, o problema do blending, da codisposição, etc., é que depois nós nos obrigamos a ter valores característicos para todos esses materiais e temos que entregar à sociedade, ao Ministério Público, um fator de segurança determinístico que vai garantir a segurança daquela estrutura. Então, eu lembro isso pelo fato de que, concordando com o Paulo, os blends, eles são complicados, porque os blends são variáveis e a gente tem que estar sempre estudando os blends.
Então, o melhor é realmente fazer a codisposição com os materiais independentes. E eu lembraria um fato de que é recorrente nas nossas preocupações, que é quando a gente trata de estéreo, o estéreo vem do termo waste, né? Mas ele é usado internacionalmente como rock waste. É estéreo rochoso, é material de grande granulometria. E nós, no Brasil, com frequência, usamos esse termo de uma maneira mais livre, mais liberal. Então, quando a quantidade de finos é muito grande, esse estéreo pode ter um comportamento pior do que o próprio rejeito. Então, há que se caracterizar bem o que nós estamos falando de estéreo, esses materiais, e ter um mínimo de rastreabilidade para que depois a gente possa ter alguma forma de identificar propriedades características para lidar com fatores de segurança. Então, esse é um jogo que tem que ser jogado com muita cautela. Bom, eu vou, de novo, pegar uma pergunta aqui da plateia, e essa é uma pergunta que, com certeza, nós não vamos ter consenso aqui em cima, né? Imagino que não tenha consenso também para todos aí. Né? A pergunta é assim: a disposição de rejeitos fora de especificação na zona não estruturante de pilhas apresenta semelhanças técnicas e de risco com barragens? Tá? Eu vou começar oferecendo a minha opinião e depois eu passo para os outros. Eu acho que não. A disposição ela tem que ser feita de forma mecânica, ela não é uma disposição hidráulica, essa é uma característica da zona não estruturante. Né? Você não tem trânsito de cheias e não tem necessariamente acúmulos de água. Né? O que não impede de dizer que a estrutura pode ter algum problema internamente, né? Principalmente se tiver conteúdos de umidade muito elevados e tudo mais. Mas eu acho que não se assemelha a uma barragem. Opiniões? Eu concordo. Eu acho que a gente precisa separar o que é, né, claro, que o material fora de especificação, sem os controles adequados, pode, sim, eventualmente, apresentar uma falha, né, no comportamento, uma ruptura, mas, de forma alguma, isso poderia se assemelhar a uma barragem, certo? Então, tipicamente, mesmo em zonas não estruturantes, esses materiais são compactados, né, são materiais que já são, por natureza, desaguados, né, na disposição já desaguados, então não tem como esse material apresentar uma similaridade a uma barragem. Acho que a gente precisa separar o que é, né, o mero empilhamento de rejeitos filtrados garante a não ocorrência de falhas e rupturas? Não garante. A gente pode, sim, ter falhas, ter rupturas, caso essas estruturas não sejam manejadas adequadamente. Mas né, a gente não teria um comportamento similar ao que nós vimos, né? Então, em termos de consequência, né, mesmo a probabilidade, obviamente, já é reduzida, mas, então, ainda que a gente possa apresentar falhas, não vai ser similar ao comportamento de uma barragem, acho que de forma alguma. Quem é que fez essa pergunta aí? Assim, uma palavra de prudência. A gente chegou à conclusão no Brasil, corretamente, que as pilhas, em geral, são zoneadas, em função do clima. Nós temos uma zona estruturante e uma zona não estruturante. Perfeito, é uma boa decisão. A segunda discussão que ocorreu é o seguinte: ok, então a zona estruturante é responsável pela segurança da barragem. Ela que é responsável por dar a característica estrutural da pilha. Perfeito, correto. Então não há que se ter nenhuma preocupação com a zona não estruturante. Sim, mas se a zona estruturante virar uma deposição hidráulica, é uma barragem. Inclusive, tem algumas barragens, algumas discussões com projetistas internacionais, que ela vem com um filtro de chaminé entre a zona estruturante e não estruturante. Ora, esse conceito é completamente inadequado a uma pilha, ele é um conceito de barragem. É porque o projetista estava trazendo o seu histórico de barragem para um projeto de pilha. Então, o conceito fundamental de uma pilha, no meu entendimento, é que ela não pode ter potencial de liquefação.
o que significa que a zona estruturante tem que ter características e propriedades propriedades adequadas para garantir os fatores de segurança e a estabilidade dessa pilha, e que a zona não estruturante não provoque alto dano potencial, que também seja lançado com alguns rigores de controle, não os mesmos da zona estruturada, não ligado tanto ao aspecto associado à estabilidade, mas ao aspecto associado a dano potencial. E aí eu entendo que ontem, infelizmente, eu não pude participar. Ontem houve uma discussão extensa sobre ruptura hipotética, né? E essa discussão está ligada à ruptura hipotética. Então, as duas zonas têm que ter como procedimento mínimo, como controles mínimos, a condição de não apresentar potencial de liquefação. Eu insisto nesse ponto, que era o ponto inicial, e que é um ponto que tem permeado em inúmeras das discussões nas quais nós temos participado, e que, aliás, tem sido objeto de preocupação nos guidelines nacionais e internacionais que estão sendo produzidos nessa área de conhecimento. Bom, Schneider, acho que você comentou o que eu tinha para acrescentar. Eu também entendo que não. Muito mais pelo estudo de ruptura hipotética do que por o rejeito numa pilha, mesmo que ele não tenha toda o rigor à compactação, a reologia dele não é suficiente, ou tende a não ser suficiente para numa ruptura hipotética ele ter uma fluidez tão grande e atingir grandes áreas. Então, acho que isso vai ser um diferencial muito grande para a definição do que é pilha e o que é barragem, em relação aí aos estudos. Se vamos tratar isso como estudo de stack break, material 100% seco mesmo, só um escorregamento de massa, se ele tem algum potencial de liquefação ali, que possa trazer características de fluidez, e aí, no caso, o dam break, ele vai se assemelhar ao de uma barragem disposta hidraulicamente, mas eu entendo que não, que mesmo que ele tenha uma compactação um pouco defasada, a reologia dele não vai permitir que ele tenha essa fluidez tão grande. Então, isso vai diferenciar muito bem a barragem, que é, no caso, disposta hidraulicamente, das pilhas de rejeito aí. Bom, eu vou fazer mais umas perguntas aqui, e agora é um tema não muito geotécnico, então vou até pedir que o Sérgio seja o primeiro a respondê-lo. As barragens de rejeito, elas têm uma dupla função. Uma função é acumular os rejeitos e outra é armazenar água. A hora que a gente entra na filtragem, embora a filtragem recupere grande parte da água do processo, a gente perde essa capacidade de acumulação de água nos períodos de chuva, para ser usado nos períodos de estiagem, e, portanto, é bem possível que tenhamos que ir para captações nos rios próximos das unidades operacionais. Nessa região nossa aqui, a gente sabe o quão comprometido que estão esses recursos hídricos. Então, eu entendo que esse é um risco muito importante na decisão para ir para o empilhamento de rejeitos, se você vai ter água suficiente para tocar a sua usina. E eu queria a opinião dos nossos colegas. Começo pelo Sérgio, por favor. Paulo, esse é um assunto que, você tirando a água, todo mundo fala, mas quando eu passo no filtro, eu já recupero mais água lá no processo. Mas a gente sabe que ainda tem perdas de água, com o próprio minério, e outras isso. E tem que ter sempre a reposição dessa água. Hoje, a maioria das barragens, elas têm esse uso múltiplo, igual você mesmo comentou, e com as pilhas isso sai. Captações a fio d'água, direto no rio, sem barragens, é quase que impossível pela magnitude de vazões demandadas aí e pela alto quantidade de usuários que já tem, no quadrilátero, principalmente, em algumas outras regiões. Então, acho que não escapa de ter uma barragem de água, exclusiva para a água, para poder ter esse fornecimento de água complementar aí ao empreendimento. E, adicionalmente, as barragens de rejeito dispostas hidraulicamente aí,
elas não geram muitos sedimentos, né? Então, quando a gente passa para pilhas, a taxa de geração de sedimento aí tende a aumentar muito, né? E em áreas maiores, talvez isso não concentre em apenas um talveg, tenha de uma forma difusa, se ela for construída numa área mais plana. Então, talvez associada a isso, ainda precisam de ter construções aí de estruturas para conter sedimentos aí ao longo do tempo, né? Convencionalmente, nós dissemos, a mineração diz que é diques de contenção, né? A gente vê diques aí de 30, 40 metros de altura, né? Com uma quantidade de água para reter esses sedimentos aí, principalmente no período chuvoso. Então, acho que isso tudo tem que ser considerado também, né? Além da barragem de água exclusiva para poder fornecer água aí, esses diques de contenção de sedimentos, ou diques de contenção de sedimentos funcionando como barragens de fornecimento de água, para poder aí ter uma operação conjunta, não para rejeito, mas contenção de sedimento das pilhas e a água, né? E aí, aquilo que a gente falou, uma das coisas que talvez não seja o que perguntou, mas a quantidade de poeira, né, que as pilhas podem gerar, principalmente no período de seca, pode ser um fator preocupante aí para as localidades, para as barracas que têm, para as usinas, minas que têm localidades próximas, né? E aí necessita-se, no período de seca, né, de muita água para poder aspergir ali e reduzir essa quantidade de poeira. Então, além da água de retorno do processo, essa quantidade de água, dependendo do tamanho do empilhamento, aí, pode consumir volumes muito mais altos do que se consome hoje. Na verdade, eu assino embaixo. Pouco a acrescentar. É seguir padrões internacionais de coexistência, diferentes estruturas. A gente está vendo a dificuldade nessas pilhas de atender a especificações ambientais, a legislação ambiental, pelo aumento da turbidez da água, pelo acúmulo de matéria em suspensão. Então, tem que se ter realmente estruturas para contenção de finos e manejo de água. E isso é padrão internacional, coexistência entre pilhas e barragens. Nada a acrescentar. Bom, eu tinha uma outra rodada de perguntas que eu ia fazer sobre questão de legislação, mas como tem um fórum específico sobre legislação hoje, eu vou antecipar aqui algumas perguntas que têm sido feitas por vocês aí, né? Então, uma primeira pergunta aqui é: quais cuidados extras se deve ter com a drenagem interna de fundo na disposição de rejeitos em pilhas, né? E eu vou oferecer a minha opinião e depois passar para o painel. O que a gente tem visto é que, além da drenagem de nascentes, né, convencional, você tem que ter drenos para ajudar na dissipação das poropressões durante a construção, né? Esses drenos são muito efetivos. Normalmente são drenos multiníveis, né? Você não coloca só na base, ao longo da pilha você vai ter que considerar drenos em níveis distintos, né? E uma coisa que a gente tem aprendido também é que você coloca o rejeito com um certo teor de umidade e, ao longo do tempo, até pelo processo de construção continuada, essa umidade ela vai reduzindo e é captada pelos drenos. Então, no dimensionamento, tem que estabelecer também qual a umidade que o rejeito perde enquanto está colocado na pilha, que isso vai alimentar os seus drenos. Eu tenho visto muito sucesso na colocação desses drenos assim, e volto a enfatizar a questão de drenos em níveis distintos da pilha, onde aqueles de fundo, eventualmente, já não têm mais alcance, né, da massa de rejeito que está sendo disposta acima. Alguma opinião adicional aí? Eu acrescentaria apenas a importância da instrumentação, né, para a gente garantir que, né, conseguir ter informações que nos mostrem que a barragem, né, nesse caso específico da pergunta, o sistema de drenagem, está funcionando de forma adequada, né? Mas eu tenho pouco a acrescentar aqui sobre o sistema de drenagem em si, Paulo. Só uma rápida reflexão de cautela.
Na realidade, assim, a drenagem de fundo é uma questão fundamental das pilhas, né? A drenagem de Talweg, esses drenos têm que ser realmente generosos. Agora, a drenagem intermediária e multinível, a minha primeira reação foi de surpresa quando nós começamos a discutir isso, porque esses materiais têm baixa permeabilidade para infiltração é um ponto, e porque, de maneira geral, aterros em infraestrutura não têm drenos, né? A gente está introduzindo isso na indústria de mineração. E a minha única reflexão para a gente pensar um pouco é o seguinte: eu tenho muito medo que o dreno possa funcionar não como elemento para retirar a água, mas como elemento para trazer a água. Boa parte da pilha está não saturada, baixa permeabilidade, e elementos em multinível permeáveis podem trazer água ao invés de retirar água. Então, ela tem que ser muito bem concebido esta solução para que a gente não crie um problema onde não há. Então, realmente tem que se pensar na melhor solução para cada estrutura. Sérgio. Então, vamos passar para uma próxima pergunta aqui. Os estudos de altas tensões têm sido frequentemente abordados nos projetos de pilhas. Como podemos avaliar possíveis arqueamentos de tensões nessas estruturas? Fernando, acho que essa é uma pergunta muito boa para você, Fernando. Ótimo, adoro vocês. Perguntas bem simples. Nós estamos cometendo um erro, se vocês me permitem. A gente está falando em altas tensões, e altas tensões é um problema. Como é que a gente calcula altas tensões? A altura da pilha multiplicado pelo peso específico. Está errado, porque não existe uma superfície de ruptura que esteja, ao longo de todo o seu encaminhamento, submetido a essas altíssimas tensões. Normalmente, nós estamos próximos ao talude, e o nível de tensões médios nessas pilhas é menor que a tensão máxima gerada pela altura da pilha. Então, nós estamos criando um problema para a indústria onde não há, de ter equipamentos que estão levando esses ensaios a tensões desnecessárias. Estamos sendo excessivamente conservadores. Primeiro comentário. E o segundo comentário é que, realmente, nós já entendemos que precisamos ter comportamento dilatante. O comportamento dilatante ele é inibido pelo acréscimo de tensões, que faz com que o solo confinado não consiga dilatar e as partículas quebram ao invés de dilatar. Então, isso tem que ser estudado e avaliado. Tá? E aí existe um conceito que nós não discutimos, que está um pouco ligado ao conceito geral de projeto, mas que está aparecendo em todos os guidelines que eu tenho lido e que eu concordo plenamente, é design to closure. Pensar na estrutura não por etapas, pensar na estrutura completa. Companhia, stakeholder, sociedade tem que estar absolutamente a par de tudo que vai ter nessa estrutura. Então, a altura máxima tem que ser considerada mesmo nos primeiros níveis de projeto, porque as propriedades daquele material compactado, quando submetidos a baixo nível de tensões, é uma. E esse mesmo material, alto nível de tensões, tem outras propriedades. Então, tem que projetar essa pilha para a sua condição final. Design to closure em todos os aspectos geotécnicos e ambientais. Só um comentário, né, Fernando? Do que você colocou, e isso impede, né, como é que eu falo? Os puxadinhos futuros, né? Então, assim, a pilha é aquilo ali, no futuro, se a mineradora achou mais minério, vamos dar continuidade à nossa pilha. Isso pode ser um risco muito grande, né? Então, temos muito conhecimento para aquilo que foi projetado, para aquilo dali, e trazer incrementos no futuro, isso pode ser um problema. Então, barragens, né? Quando a gente fala em barragens e o alteamento, a gente tem mais controle sobre isso. As pilhas, o cuidado tem que ser um pouco maior. Tem uma outra pergunta aqui. No começo da fala, né, na introdução, eu mencionei sobre as Best Available Technologies, né, sobre os 3 requisitos que são importantes para promover empilhamentos de rejeitos filtrados, né, que é promover, eliminar a água superficial do reservatório, promover condições não saturadas e condições dilatantes, né, no tempo inteiro. Então, a pergunta aqui é que, além desses 3,
com a experiência que a gente está tendo, se o painel vê mais alguma best available technology, alguma técnica disponível de aprendizado para ser levado, né? E eu acho que uma das que foi mencionada aqui hoje é a questão da rastreabilidade, do entendimento da mineralogia dos materiais, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem aprendido sobre a sua importância fundamental no projeto dessas pilhas. O painel concorda? Quer oferecer mais alguma opinião? Só eu que falo, pô, não é possível. Então vamos passar para uma outra pergunta aqui. E essa, já que ninguém quer falar, vou direcionar para o Breno aqui de cara. Como as empresas têm articulado com o governo e os órgãos de licenciamento a importância das barragens e os desafios das pilhas? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que, imediatamente pós a ruptura de Brumadinho, a sociedade, né, de maneira geral, optou por migrar muito fortemente, talvez de forma rápida, né, para os rejeitos filtrados. Eu acho que isso acelerou a curva de aprendizagem do Brasil na operação dessas estruturas, ao mesmo tempo em que a gente virtualmente cessou pelo menos a construção de novas barragens, né? Muitas mineradoras ainda operam as barragens, mas construção de novas barragens no Brasil diminuiu drasticamente. Eu acho que com o aprendizado adquirido nesses 6 anos e meio, a gente tem notado agora que talvez a melhor solução para a continuidade, eu acho que isso é uma realização recente, que a melhor solução seja a operação dos 2 ativos, né? Da gente operar as pilhas, mas a gente ter barragens também, seja para disposição de finos ou para contingência, né? A depender, obviamente, das especificidades do projeto, né? Do projeto minerário. Como temos articulado isso com o governo, eu acho que a gente, né, assim, a gente tem uma proximidade grande com o Ministério Público, a Agência Nacional de Mineração, novamente, né, citando o próprio Luiz Paniagua, citou isso ontem. A gente precisa, né, é difícil a gente imaginar uma mineração sem barragens. Então, eu acho que o mesmo processo de chegar a essa percepção que as mineradoras tiveram, eu acho que as autarquias, os órgãos governamentais estão também percebendo, né, que a gente precisa manter esses 2 ativos para a gente viabilizar projetos de mineração no país. Então, acredito que nos próximos anos a gente vai ter aí um retorno, talvez gradual, para, né, disposição em barragens, como eu disse, utilização de barragens para todas essas situações que já citamos aqui, né, questões hídricas, sedimento, né. Então, é o que eu imagino que seja aí o próximo passo, talvez, de adequações nas nossas legislações, mas também nas nossas práticas. Rapidamente. Os últimos anos foram muito difíceis em fóruns internacionais, porque só se falava nas rupturas brasileiras, não rompeu nada em lugar nenhum. Parece que nós éramos os grandes criminosos. E no último Mine Waste aparece um gráfico super interessante, conversamos a respeito disso, mostrando as estruturas de alto risco no mundo, o mapeamento das estruturas de alto risco no mundo. E o Brasil já está numa situação muito privilegiada, em 6º ou 7º lugar, bem abaixo de outros países onde há intensa atividade de mineração. Ou seja, parece que agora, mesmo em nível internacional, há o reconhecimento de tudo que se fez no Brasil para criarmos uma situação de menor risco social associado
à exploração de minérios. Então, esse é o momento adequado para nós reabrirmos esses fóruns de discussão, né? Realinharmos a prática brasileira às práticas internacionais e verificar o que é melhor em cada uma das situações. Eu não encontro, pessoalmente, aí dando opinião, nenhuma restrição ao uso ao licenciamento de barragens alteadas a jusante. Em nível internacional, e aí eu tenho uma opinião um pouco diferente de muitos colegas, em nível internacional, as barragens de montante continuam sendo uma prática. Eu não acho que nós vamos fazer isso no Brasil, mas com um senão. Seriam adequadas para zonas planas, com baixo potencial, baixo impacto, baixo risco potencial. Não acho que isso possa ser feito no Brasil, mas certamente realinharmos as nossas práticas com a coexistência, como o Breno pontuou, entre barragens e pilhas, parece ser um caminho seguro que deve ser debatido pela sociedade. Nós estamos com o tempo quase acabando aqui. Tinha uma pergunta aqui sobre a questão de... Só complementar esse assunto, né? A gente tinha até para falar um pouco sobre legislação aqui, mas acho que tem órgãos legisladores aí, reguladores aí, e que já vão debater um pouco isso. O que a gente tem que tomar cuidado é que a legislação, né, que muitas delas feitas no momento de emoção, pós-rompimento, né, sem muita comunicação, isso passe a ser um elemento para que os empreendedores fujam do Brasil em relação a isso, né? Foi comentado ontem, já estamos aí há 6 anos sem acidentes aqui. O que a ANM tem feito, né, conversado com a sociedade, entendido, conversado com todo mundo e entender os dois lados, para que a gente tenha uma coisa segura, né, o primordial, a gente não tenha acidentes, perda de vidas, desastres ambientais, mas que isso também não seja um gatilho para que novos empreendedores deixem o Brasil por ser um país muito conservador, muito duro em termos de legislação, desnecessariamente. Só para... havia uma pergunta aqui sobre as formas de controle, de compactação, etc., mas acho que o Fernando já ofereceu uma fala sobre isso. Nós temos 2 minutos aqui, eu acho que não dá mais tempo de perguntas, né? A mestre de cerimônia já está me olhando com olhos assim, né? Brigando comigo. Então, eu acho que é só um ponto agora de agradecer, né, aos painelistas, né, pelas contribuições, ao IBRAM, né, pelo convite que nos fez para participar desse fórum, e agradecer à plateia pelas contribuições, né, e peço aos meus colegas também que façam esse fechamento. Não, bom, somente agradecer, então, né, Paulo, pela moderação, novamente aqui aos meus colegas, Sérgio e Fernando, agradecer à plateia e o IBRAM pela organização, acho que foi uma discussão interessante. Muito obrigado. Igualmente, agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Saio sempre com a ideia de que eu aprendi mais do que ofereci e tal, mas é esse o objetivo da gente estar nesses fóruns. E vai ter uma discussão à tarde sobre legislação, e eu espero que esta conversa possa direcionar, né, os esforços para aquilo que seja discutido na sequência. Há muita literatura, principalmente em termos de guidelines, produzido pelas mineradoras, que estão em excelente nível. E eles servem como um guia para a nossa legislação, eles servem como um guia para o nosso processo de tomada de decisão, né? Eles abrangem os aspectos de conceito de projeto, especificações técnicas de procedimento, planejamento, controle, manejo de água. Esses aspectos fundamentais estão sendo muito bem discutidos e a gente tende a incorporar isso nas nossas normas e guias de boas práticas. Nos 5 segundos aqui, né? Só muito obrigado aí, pessoal.